Olá pessoal do IDC Summit, prazer, meu nome é Renato de Castro, uma grande satisfação estar com vocês aqui nesse grande evento. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou administrador de empresas com mestrado na área de estratégias de globalização e agora estou no doutorado na área de liderança, estudando liderança em cidades inteligentes. E esse é o tema que eu queria discutir um pouquinho com vocês hoje aqui. O nosso evento está muito bacana, eu tenho acompanhado algumas palestras, muitas palestras interessantes na área de tecnologia, mas hoje eu queria abrir um pouquinho o tema e discutir com vocês gestão e principalmente a carreira de vocês. Vou começar esse evento dando o mesmo exemplo que eu dei durante o nosso webinar. Eu sempre, quando vou dar aula para uma turma nova, vou começar um curso novo, independente de que área eu esteja atuando como professor, eu sempre começo fazendo uma comparação entre uma turma de qualquer área do aprendizado, da área de educação e uma turma de medicina. Qual é a grande diferença entre o primeiro período normal e o primeiro período de medicina? Naquele primeiro dia de aula de medicina, tá lá 50 alunos, 18, 17 anos, todo mundo fantasiado de branco, todo mundo com uma roupa branca, um estetoscópio no pescoço, brincando com o estetoscópio ainda, todo mundo muito jovem e nem deveria, ou nem precisava estar vestido de branco, porque não é médico ainda, mas tem uma grande diferença. Qual é a diferença? Eu sempre falo isso para meus alunos, principalmente de administração. Aqueles garotos, aquelas meninas ali com 17, 18 anos, primeiro dia de aula do curso de medicina, já sabem o que eles querem ser na vida. Médicos. Mesmo ainda não sendo, estão de branco, fantasiados de certa forma, mas eles têm a noção do que eles vão ser quando eles saírem da universidade. Médicos. E vocês? Independente de você estar assistindo hoje, se é da área de tecnologia, da área de engenharia ou da área de administração, você quando começou, ou você que está começando agora a sua universidade, você sabe o que você quer ser quando você se formar? Como é que você se imagina daqui a 10 anos? Por mais que você venha da área técnica, senhores, todo o final de carreira vai para a área gerencial. Você vai ser diretor de uma empresa, você vai passar pelas gerências da empresa e você precisa começar a se preparar agora para essa tua carreira profissional. Ora, nós estamos aqui no evento de data centers. Vocês serão o grande suporte do mundo nessa nova fase que o mundo está vivendo e que vai viver, da internet das coisas, da tecnologia aplicada. Como é que vocês se posicionam ou como é que vocês vão se posicionar no futuro de vocês? O que eu quero falar para vocês hoje aqui é um pouquinho do que esse futuro, o que nos aguarda nesse futuro. Ora, quando a gente chegar lá na internet das coisas ou quando a gente estiver falando sobre gestão, a gente está falando também de infraestrutura. E vocês, principalmente vocês que estão nessa área de data center, são aqueles que vão gerenciar e que vão dar essa infraestrutura. Mas como é que você está se preparando para esse futuro, para sua carreira executiva nesse futuro? A grande diferença daquele menino lá vestido de branco no primeiro período é que ele sabe que ele vai sair médico. E você está se preparando para ser um executivo? Você está pronto para ser um executivo internacional? Porque esse é o mundo que vocês vão encontrar quando vocês se formarem, ou aqueles que já estão formados, estão nos acompanhando também, que esse é o mundo que muito em breve vai chegar na nossa realidade aí no Brasil, mas que já existe na realidade mundial. E eu quero discutir com vocês um pouquinho hoje sobre essa realidade mundial e essa tecnologia, esse futuro a gente já encontra nas chamadas cidades inteligentes. Então, na nossa apresentação de hoje, o nosso sumário vai ser, primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre definições, as definições de cidade inteligente e o que é inteligente, né? Parece muito simples, mas tem todo um conceito por trás disso. Depois, nós vamos para os tipos de cidade inteligente, para a gente entender aonde a gente se encaixa nesses modelos de cidade inteligente e o que está acontecendo no mundo em cidades inteligentes. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre novas tecnologias, aquilo que já está acontecendo e de que forma você pode aproveitar essas novas tecnologias como oportunidades para vocês, entrando exatamente no quarto tema, que é oportunidade. Então, o que tem hoje de oportunidade? Aonde é que você pode encontrar essa oportunidade? E por último, nós vamos às nossas conclusões e a gente vai estar durante todo o evento no bate-papo, na sala de bate-papo, acompanhando junto com vocês e tirando as dúvidas durante durante o nosso evento, tirando dúvida daqueles que tiverem.
Bem, um pouquinho de definição. Então, para entender cidades inteligentes, eu fui atrás da definição de inteligente. O que é inteligente? O dicionário nos diz que manifestação de alta capacidade mental, quem tem capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver problemas, abstrair, compreender ideias e linguagens e aprender. Ou seja, inteligente está diretamente relacionado a aprendizado. Então, você entende o que é o conceito de inteligente, você se considera uma pessoa inteligente, mas quando a gente abstrai esse conceito e vai para o conceito de cidades, por exemplo, a gente consegue entender, então, cidades inteligentes. O que o conceito de cidades inteligentes nos diz? Um ambiente inteligente que embute tecnologias da informação e comunicação. E aí, senhores, aqueles que estão me ouvindo, que são da área de tecnologia, da área de computação, são vocês. É exatamente tudo aquilo que vocês estudaram ou estão estudando que agora está sendo colocado em prática dentro das cidades. E que criam ambientes interativos que trazem a comunicação para o mundo físico. Então, é toda aquela tecnologia, toda aquela abstração, todo aquele conceito ideológico, todo aquele conceito, toda aquela teoria que agora é colocada em prática no dia a dia das pessoas dentro do mundo físico. Então, vamos agora para os tipos de Smart Cities, tipos de cidade inteligentes. Ok, pessoal, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, então, o conceito de Smart City, a gente precisa entender que existem tipos de Smart City. Na verdade, autores diferentes vão classificar de forma diferente. Eu gosto muito dessa classificação, onde a gente separa os projetos de Smart City em 3 grandes áreas. A primeira dessas áreas é a chamada non-city, ou não cidade. Na verdade, são grandes estruturas, como empresas, universidades, até mesmo parques de diversão, que podem ser considerados cidades inteligentes. Toda a complexidade por trás da gestão dessa entidade, dessa estrutura, e fazer isso de forma inteligente dá para eles uma característica de cidade inteligente. Então, por exemplo, a Disney World. Para vocês terem uma ideia, a Disney hoje tem 62 mil empregados. É o maior empregador americano de forma individual. Então, imagina a complexidade. É como se você gerenciasse uma cidade com 62 mil pessoas. E a Disney tem um projeto muito bacana. A Disney, quando começou a criar os seus parques, criou um parque chamado Epcot Center, que significa exatamente projeto experimental de comunidade do futuro. E lá eles já começavam a fazer todas essas experiências de como seria a vida no futuro, até mesmo antes de se falar de forma mais estruturada de cidades inteligentes. A Disney hoje tem um sistema de ônibus, para vocês terem uma ideia, com 270 ônibus. É o terceiro maior sistema privado de ônibus dentro dos Estados Unidos, perde para Miami e para uma segunda cidade. Então, só a gestão de transporte na Disney também é já uma referência como se fosse uma cidade. Segundo exemplo que a gente pode dar é a cidade inteligente de Mazda. Eles chamam de cidade inteligente, mas na verdade é um campus inteligente, é uma grande universidade, o Mazda Institute, é um projeto que foi criado no deserto de Abu Dhabi pelo governo dos Emirados Árabes Unidos, um investimento enorme de 20 bilhões de dólares para fazer um modelo sustentável de vida no deserto. Então, para vocês terem uma ideia, a arquitetura da cidade é toda feita em cima da tecnologia antiga, como se usava no deserto antigamente. Então, terracota para poder resfriar ou manter a temperatura das casas, o túnel de vento, que sempre foi muito utilizado nas casas do deserto, que pega o ar que vem, o ar mais frio que vem da parte de cima das casas e joga para dentro das casas. Ali eles fizeram um projeto, um modelo gigantesco de túnel de vento e, óbvio, tudo isso gira em torno do campus dessa universidade chamada Mazda Institute, que é um projeto do MIT americano. Então, a cidade em si, ela nasce num conceito de universidade, mas ela toma toda uma proporção de vida no futuro. Um dos projetos mais bacanas lá que eu fui conhecer foi o projeto do transporte individual, que eles chamam. Então, como as ruas são muito estreitas, para que você possa ter uma casa próxima da outra e um edifício faça sombra no outro edifício, eles tiveram que reduzir esse espaço entre as ruas e eles criaram esse conceito
de transporte, que é o Personal Rapid Transit, que é um carro que corre em cima de uma via como é que eu posso dizer, magnética, e esse carro ele é totalmente controlado por computador, não tem ninguém dirigindo. Então a ideia foi tirar o carro normal de dentro da cidade e trazer uma forma de transporte que, além de ser ecologicamente correto, não cria gás carbônico, não cria, não gera calor por si só e mantém a cidade também mais refrigerada. Um outro exemplo disso é a companhia Saudi Aramco, a companhia de petróleo da Arábia Saudita, que sozinha possui 60 mil empregados. Ela foi fundada em 1933, foi uma das primeiras ali na região do Oriente Médio e hoje é a dona da maior reserva de petróleo do mundo. E também a maior produção de petróleo do mundo. Pra vocês terem uma ideia, eles produzem em torno de 12 milhões de barris de petróleo por dia, enquanto a Petrobras, como comparação, produz 2 milhões de barris de petróleo. Então, imagina como é que é gerenciar uma empresa desse tamanho. Soluções inteligentes foram trazidas para dentro da empresa para facilitar toda essa gestão em todas as áreas da empresa. Então, resumindo essa questão de non-city, essas grandes estruturas elas acabam servindo como exemplo e são gerenciadas como grandes cidades inteligentes. Bem, o outro tipo então de cidades inteligentes, é o tipo que mais existe, é as chamadas reestruturações, ou retrofitted, ou rearquitetura da cidade, ou seja, repensar toda a arquitetura e sistemas, aplicando a tecnologia da informação e comunicação para atualizar e gerenciar os recursos das cidades. Então a gente sabe, o mundo está passando por um processo muito veloz de crescimento da população. Essa população está cada vez mais urbana, né? Estima-se que até 2030 a 2050, mais de 80% da população do mundo estará nas cidades. E isso gera um problema seríssimo de superpopulação e de gestão dos recursos escassos das cidades. Então, foi através dessa tentativa de gerenciar esses recursos que nasceu esse conceito de cidades inteligentes. Se a gente pega todas as grandes cidades inteligentes hoje que estão ranqueadas como maiores do mundo, são cidades tradicionais e essas cidades estão na sua grande maioria na Europa e nos Estados Unidos, que foram reestruturadas para se adaptar a essa nova tendência. E hoje o ranking mundial, acabou de sair o ranking de 2015 das cidades inteligentes. Nós temos em primeiro lugar Barcelona, e a gente vai discutir um pouquinho mais à frente quais são os conceitos para você julgar cidades inteligentes. Eu peguei uma referência que foi a da Juniper Research, mas tem vários rankings e aí dependendo de qual área você der a mais importância, uma cidade vai se destacar mais do que a outra. Mas nesse ranking nós temos Barcelona na Espanha em primeiro lugar, Nova York nos Estados Unidos em segundo lugar, Londres na Inglaterra em terceiro lugar, Nice na França em quarto lugar e Singapura na Ásia em quinto lugar. E eu vou trazer vários exemplos de Singapura pelo fato de Singapura agregar não só essa reestruturação de uma cidade antiga como cidade inteligente, mas principalmente trazendo para dentro dessa reestruturação também os chamados Greenfield Operations, ou operações novas, ou novos distritos 100% que nascem 100% planejados para serem inteligentes. Se a gente vai para a América do Sul, é interessante entender que dependendo da área do mundo, esse processo de cidade inteligente ele vai estar mais avançado ou menos avançado, e óbvio, dependendo da cidade, você vai ter maneiras diferentes de você classificar. Mas na América do Sul, o que nós temos hoje? Santiago, no Chile, como a cidade mais inteligente da América do Sul. Depois nós temos Cidade do México, Bogotá, Buenos Aires e por último aparece o Rio de Janeiro entre as 5 cidades mais inteligentes. O Rio tem investido bastante, principalmente por causa das Olimpíadas, mas aqui, eu sou do Rio de Janeiro e aqueles que estão me ouvindo agora, que são também do Rio de Janeiro, sabem que a gente não consegue ver ainda no dia a dia tanto benefício desses projetos de cidade inteligente, que na verdade são projetos ainda isolados que no futuro estarão interligados, como é o caso lá de Singapura, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas
Como é que se chega nesse ranking? Quais são as áreas ou indicadores que são considerados? Então, basicamente, nós vamos ter indicadores e ações que vão dar o diferencial para as cidades inteligentes. E a gente pode pegar nesse exemplo 6 grandes áreas que são analisadas e que na verdade são as áreas que mais hoje recebem investimentos em tecnologia de cidade inteligente. Então nós temos a primeira parte que é o meio ambiente, então o meio ambiente inteligente. Eu acho que ainda no senso comum, cidade inteligente está muito relacionado a essa ideia de meio ambiente, de gerenciar de maneira mais eficaz os recursos e principalmente em tentar ser mais ecológico. Mas a gente vai ver que em projetos, principalmente a diferença entre os projetos europeus e os projetos asiáticos, os projetos europeus sim, eles estão muito mais voltados a esse caráter ecológico e os projetos asiáticos eles vão estar voltados muito mais a um caráter prático e uma gestão prática dos recursos. Mas a gente fala um pouquinho mais na frente também. Depois, número 2, eu vou ter governo inteligente, então a forma de gerenciar e hoje se fala muito de governo eletrônico, isso vai dar uma característica para uma cidade ser mais ou menos inteligente e nesse caso existem organizações, eu cito a WeGo, por exemplo, que é a Organização Mundial de Governos Eletrônicos, que é uma ONG que existe na Coreia só para trazer novidades, inovações e consultoria nessa área de governos eletrônicos. Depois a gente tem a Smart Living, ou seja, a vida inteligente, o convívio inteligente. Como é que você coloca toda a tecnologia de um lado e as pessoas do outro para conviverem de forma inteligente? Ter uma cidade inteligente não significa ter pessoas inteligentes e a gente precisa trabalhar nisso e a gente vai ver alguns modelos também, algumas iniciativas aí pelo mundo que estão tentando trazer esse conceito de vida inteligente. Depois, no número 4, nós temos mobilidade inteligente. Aí entra a parte de transporte. É muito importante. Também é uma outra área que tem atraído muita atenção das cidades, dos projetos. Então, muitos projetos inteligentes, eles nascem através de projetos de transporte. A gente vai ver alguns exemplos. Depois nós vamos ter pessoas inteligentes, o que eu falei para vocês, não significa ter uma cidade inteligente, que as pessoas estão habituadas a viver nesse conceito. A gente vai ver o caso lá também de novo de Singapura, onde você gerenciar a expectativa das pessoas e a forma que elas veem o impacto ambiental da vida delas na vida das outras pessoas vai ser muito importante. E por último, economia inteligente, e aí você entra em toda a parte de que maneira você gerencia todos os recursos financeiros e produtivos da sua cidade ou do seu país de forma inteligente, de forma produtiva. Bem, e terceiro e último tipo de classificação de cidade inteligente é a Greenfield Operation, ou seja, é você pegar uma cidade do zero e construir essa cidade de forma inteligente. Na grande maioria das vezes, elas são projetadas para serem inteligentes desde os seus rascunhos. Os projetos têm verbas astronômicas para construção e esses projetos estão, na sua grande maioria, hoje ligados às grandes nações emergentes, como China e Índia, e os países que têm o dinheiro voltado a uma monoeconomia, como os países do Oriente Médio, que têm investido muito em transformar as suas cidades em cidades inteligentes, porque sabem que esse dinheiro do petróleo não vai durar para sempre. Então, como alguns exemplos, e aí eu tive o prazer de visitar alguns deles, eu posso citar para vocês. Primeiro, um dos projetos hoje mais ousados de cidades inteligentes, a Índia agora no final de 2014 anunciou um investimento de 100 bilhões de dólares em 100 cidades inteligentes. Então é um projeto de várias fases aí, de pelo menos 30 anos, onde a Índia
contratou inclusive a consultoria de Singapura para fazer isso. Ela vai começar a transformar algumas das suas cidades tradicionais, e a primeira delas vai ser Nova Delhi, em cidades inteligentes e criar também novos distritos inteligentes. Esse projeto está sendo chamado o 100 Billion Jackpot, porque é um projeto onde a Índia vai ter que subcontratar muito da inteligência por trás da criação das cidades inteligentes, ou do know-how, porque ela não tem know-how nisso. E aí aparece uma série de oportunidades para as pessoas, para profissionais e para as empresas. Por isso está sendo considerado hoje um dos projetos mais ambiciosos do mundo nessa área de cidades inteligentes. Depois nós temos a China. A China já vem investindo já há pelo menos 15 anos em estruturas inteligentes. A Expo que aconteceu em Xangai em 2010, a China criou uma cidade inteligente dentro de Xangai para demonstrar uma série de tecnologias próprias deles que eles estavam desenvolvendo para essa área de mobilidade inteligente ou de vida inteligente, então de sensores a transporte. Tudo dentro da Expo era eletrônico, não tinha nada, tudo era elétrico ou eletrônico, não tinha nada a combustão, e a energia gerada pela própria Expo era energia consumida pela Expo. Então foi um projeto assim muito grande. Se você comparar a Expo da China há 5 anos atrás com essa Expo que está acontecendo agora em Milão, a gente vai ver a diferença. Eu tive o prazer de ir nas duas já, né? Eu tive lá em 2010 e agora fui já na Expo aqui em Milão. E você vê a diferença do projeto grandioso que foi da China, e a China já estava, né, lá em 2010 com toda essa intenção de criar os grandes polos de cidades inteligentes. Então, lá na China a gente pode destacar 4 grandes projetos de cidades inteligentes. Primeiro é o Beijing Smart. Então, com todo o dinheiro do governo chinês, eles vão transformar. A primeira grande cidade inteligente da China vai ser Beijing, que é a capital do país e sempre foi utilizada como referência para o mundo do que a China estava fazendo. Depois a gente tem Xangai, com a continuidade daquele projeto da Expo. Xangai já tem uma série de projetos inteligentes e distritos inteligentes dentro de Xangai. Depois você tem Chongqing, que é a cidade de ligação entre o leste e o oeste da China. Seria mais ou menos como foi o nosso projeto de Brasília, mas uma cidade que nasceu para mostrar essa pujança da China e principalmente para ligar a China pobre à China rica. E por último, Shenzhen, que é a capital da tecnologia da China. Shenzhen se desenvolveu ali colada a Hong Kong e é uma das cidades que mais cresceu, né? Em 30 anos, Shenzhen se transformou numa grande metrópole e Shenzhen foi escolhida para ser a cidade da internet das coisas. Então é a maior produtora de eletrodomésticos da China, aquela região ali da província de Guangdong. Shenzhen e as cidades circunvizinhas produzem bastante eletrodomésticos e ali tem a sede de várias empresas de tecnologia e que estão desenvolvendo agora toda esse novo salto tecnológico da China para a internet das coisas. Depois, acho que a cidade mais inteligente de todas que eu conhecia dentro desse conceito de Greenfield Operation é a cidade de Songdo, na Coreia do Sul. Antes de chegar em Songdo, você passa por Seul. Seul já é uma cidade inteligente, é uma grande referência na Ásia como cidade inteligente, mas Songdo foi uma cidade criada, tá ali bem pertinho de Seul, a 60 quilômetros. Ela foi criada também do zero, né? 2 distritos que já existiam ali foram aproveitados, mas basicamente construída do zero, e uma cidade que nasceu para ter 80 mil apartamentos. Então é realmente uma cidade inteira repensada para ser inteligente. Eu tive o prazer de conhecer um projeto do Sebrae. Nós levamos um grupo de tecnologia do Sebrae de Minas Gerais ali para Songdo para conhecer o projeto e nós vimos tudo. E um grande destaque ali existe uma empresa ali dentro chamada YouLife Solutions, que é a empresa que traz as soluções para dentro do dia a dia das pessoas. Não adianta você criar um ambiente inteligente se você não bota pessoas para viverem a vida normal dentro desse ambiente inteligente. Então ali é muito bacana você ver pessoas contemporâneas ao nosso dia a dia, ou seja, que estão acostumados com o que a gente tem, são pessoas que não nasceram ali, a cidade é muito nova, o projeto começou
há pouco tempo, e essas pessoas agora já vivem uma vida 100% digital, 100% inteligente. Então, uma das grandes referências ali que nós vimos foi o sistema de videoconferência que tem dentro das casas. Os apartamentos é um sistema caro, então os apartamentos já são vendidos, são construídos e vendidos com esse sistema, onde as pessoas interagem com todo mundo externo, mas também com a cidade. Então, por exemplo, você fala uma língua e você quer dar um curso de línguas para os seus vizinhos. Você cria o seu curso e esse curso ele é transmitido dentro do sistema de TV a cabo e de videoconferência ao vivo dentro da cidade. A mesma coisa para as crianças estudarem. Então, se tem, por exemplo, um curso de inglês, voltando à história de curso, mas um curso de inglês, as crianças ali estudam inglês com professores ao vivo, diretamente do Havaí e em tempo real. E os professores têm o feedback, eles veem as crianças veem os professores e essas aulas são dadas dentro da casa das pessoas e também nas escolas da cidade. Uma outra utilização muito interessante para essa parte de videoconferência dentro de casa, a gente vai ver um pouquinho mais à frente na parte de novas tecnologias, é na área de saúde. Então ali em Songdo, toda a parte de fisioterapia já é dada dentro de casa para as pessoas e também a parte de cirurgia estética, né, cirurgia plástica e de cosmética é feita dentro de casa. Para a cultura asiática não é muito bem visto uma pessoa entrar, por exemplo, no consultório de cirurgia plástica para mostrar que vai fazer uma cirurgia plástica. Então toda a consultoria, em vez de ir lá até o consultório, ela tem dentro de casa. Da mesma forma, por exemplo, com um psicólogo. Você ir para um psicólogo lá não é muito bem visto, o psicólogo vem até você dentro da sua casa através da videoconferência. Então, é muito interessante. Songdo realmente é uma grande referência mundial em projeto que já está estruturado e funcionando de cidades inteligentes. Depois você tem Kashiwanoha, no Japão, que é muito legal. Também nós estivemos lá num projeto, nós fomos recepcionados pela Hitachi. E o bacana da cidade é um distrito, é considerado uma cidade, mas é um distrito dentro da zona metropolitana de Tóquio. Dá para você ir de trem ou de ônibus, é rapidinho, 40 minutos você está lá. E o bacana é que eles já conseguiram toda uma integração na cidade com a parte de transportes públicos elétricos, então a parte de car sharing, de compartilhamento de veículos elétricos já está muito avançada. E o mais interessante que nós vimos lá, esse projeto da Hitachi, é a questão da rede inteligente elétrica. Então é uma das áreas que se investe muito hoje, chamada Smart Grid, dentro de cidades inteligentes, e ali toda a rede elétrica já é interligada e inteligente. Ou seja, todo o edifício, por exemplo, ele vai receber da companhia elétrica uma certa quantidade de quilowatt-hora durante o dia. E você paga por esse quilowatt-hora, a mesma coisa que acontece no Brasil. Enquanto você está consumindo menos do que aquilo que está sendo entregue para você, armazenadores, capacitores estão sendo armazenados com energia dentro daqueles prédios para que você possa acumular energia que você pagou e não gastou durante o dia para gastar, por exemplo, durante a noite. E quando essa energia, esse excesso de energia é muito alto, como os prédios estão todos interligados, você distribui energia. Então, um prédio que está consumindo mais energia do que ele está pagando, ele recebe energia de outro prédio que está consumindo menos do que ele está pagando. No final, a tua conta fica zerada nessa questão de economizar energia e gastar mais energia, e é uma forma inteligente de gerenciar os recursos. Ali na Ásia, o que a gente tem visto muito é que a preocupação não é tão grande em relação às energias renováveis, por exemplo. Então a gente sabe que o Japão tem um problema sério de energia nuclear no Japão. Eles sabem que eles não vão resolver essa dependência tão rápido, mas a questão é o uso inteligente da energia. Eu tenho esse X de energia que eu produzo hoje. Como é que eu consumo essa energia de forma mais inteligente? E óbvio, agregando também outras tecnologias de energia renovável como complemento, mas o foco deles não é gerar uma energia 100% limpa, mas aproveitar o máximo possível aquela energia que está sendo gerada.
Bem, falei também um pouquinho dos projetos milionários que estão acontecendo no Oriente Médio, né? E aqui um dos grandes exemplos é a cidade de King Abdullah, na Arábia Saudita, um projeto também bilionário. A Arábia Saudita anunciou um investimento de 68 bilhões de dólares em cidades inteligentes, e King Abdullah foi a primeira cidade. Eram 4 cidades, ou são 4 cidades que eles estão planejando fazer. King Abdullah foi a primeira cidade que começou a ser construída em 2006. O projeto inicialmente era até 2020, agora vai até 2025, e já foram gastos, está previsto gastar 27 bilhões nessa cidade. Para vocês terem uma ideia, está sendo criado um porto marítimo, uma área de resort, uma área de educação, uma área residencial e um distrito de negócios dentro da cidade de King Abdullah, também no meio do deserto, também uma cidade que nasce do zero. E ali o grande investimento, o grande parceiro desse projeto é a Cisco. Então essa é uma outra característica, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas esses projetos de cidades inteligentes, eles nascem com grandes empresas apoiando. Nós vimos lá no Japão a Hitachi, aqui a Cisco, em Songdo a U-Solutions, ou seja, nasce uma grande oportunidade aqui para as parcerias público-privadas, e é assim que as grandes cidades inteligentes estão se desenvolvendo. E por último aqui, como projeto, um projeto bem interessante, que é o chamado Vale do Silício de Portugal, uma cidade que está nascendo, um projeto que está nascendo, ali também é considerado como cidade inteligente, mas poderia também ser enquadrado no não cidade, porque ela está nascendo dentro de uma cidade, toda uma estrutura voltada para replicar aquilo que é o Vale do Silício nos Estados Unidos, na Europa. Quem estiver passando por Portugal, estiver na cidade do Porto, fica mais ou menos 45, 50 quilômetros do Porto, vale a pena conhecer o Vale do Silício de Portugal. Ok, pessoal, então chegamos agora à parte mais prática da nossa palestra. Vamos falar sobre novas tecnologias. E para falar sobre novas tecnologias, eu vou aproveitar um pouco do que eu já venho falando aí ao longo dos últimos 12 meses sobre cidades inteligentes no meu programa na TV Administradores. Aqueles que não acompanham ainda, eu acho que vale a pena. Quem quiser ficar atualizado do que está acontecendo no mundo, eu tenho um programa lá no portal administradores.com.br. Eles têm uma TV chamada TV Administradores. Eu tenho um programa chamado Executivo Global. E nesse programa eu já venho falando todas as cidades que eu tenho visitado, todos os cases de sucesso que eu tenho visitado pelo mundo, eu venho falando nesse programa, e eu vou usar um pouquinho dos meus programas aqui para ilustrar sobre tecnologias. Mas teoricamente, nós podemos falar de tecnologias em 5 grandes áreas. Então, essas são as principais áreas que nós encontramos nas cidades inteligentes, onde a tecnologia da informação e da comunicação está sendo bem aplicada. Então, de forma bem rápida, a primeira área é a educação. A gente tem bastante coisa, inclusive a minha pesquisa de doutorado, como eu tinha falado no início da palestra, é na área de liderança e está diretamente relacionada à área de educação. Depois nós temos a área de saúde. A área de saúde vem recebendo muitos investimentos, principalmente nas cidades inteligentes, porque as empresas voltadas à tecnologia que lidam com saúde usam exatamente essas cidades inteligentes como portas de entradas para teste, para pilotos das novas tecnologias. Depois a gente vem para uma área também que é muito desenvolvida e que vira sempre um grande case de sucesso nas cidades, chamada transportes, ou seja, mobilidade urbana. Grande problema, eu já expliquei isso lá no início da palestra. Esse conceito de cidades inteligentes nasce pela necessidade de resolver problemas e, óbvio, o problema de transportes urbanos, o caos do que o transporte urbano causa é um dos pontos que são mais estudados na tentativa de trazer soluções para a cidade. Depois, nós temos Smart Grid, ou gestão inteligente das grades de recursos das cidades. Então, o Smart Grid está diretamente relacionado à energia elétrica, mas nós temos também a gestão de esgotos, nós temos a gestão de lixo, nós temos a gestão, ou seja, todos os recursos que, na grande maioria das vezes, quando você coloca muita gente vivendo junto, vira um grande problema de gerenciar, eles estão dentro dessa grande área de Smart Grid, de gestão de recursos. E
por último, a parte de governo eletrônico. Também é uma parte muito importante de que maneira os governos estão usando a tecnologia da informação e da comunicação para gerenciar essa área pública e para interagirem com essas pessoas. E lembre-se, pessoal, já falei isso lá no início. Cidade inteligente está diretamente relacionado a gente inteligente, a pessoas inteligentes, a sistemas inteligentes. Então, vamos ver algumas dessas soluções e começando por educação, o vídeo que foi ao ar agora há pouco tempo, uma semana antes do nosso evento começar, que foi o case que eu vi lá em Dubai sobre a aplicação de algumas tecnologias da Apple através do chamado iPad Pilot lá numa escola em Dubai. Estamos agora aqui em Dubai, num projeto muito interessante, em parceria com a Apple, de automação de escolas com o uso de iPads. Vamos conhecer, porque é um projeto que a gente está querendo levar para o Brasil e é muito bacana. Se você acha que sua faculdade inovou te dando acesso ao Facebook ou criando conteúdo online no YouTube, você precisa conhecer esse projeto. E não estamos falando de nível superior. Aqui a solução foi aplicada na escola primária. Imagine então o que pode ser feito para a academia. A ideia é simples, integrar o mundo escolar com as novas tecnologias disponíveis através da plataforma iOS e de iPads. O grande problema do uso de tecnologia nas escolas é a dificuldade e o custo no desenvolvimento de soluções digitais. Softwares, plataformas, sistemas, tudo requer uma mão de obra muito cara e especializada para o seu desenvolvimento. Mas imagina se ao invés de criar tudo novo, 100% customizado, nós pudéssemos utilizar o que já existe hoje. É exatamente o que o projeto que vimos aqui nessa escola de Dubai fez. À frente do projeto está a diretora de TI da escola. Como em um quebra-cabeça, toda a metodologia foi desenvolvida para colocar juntos softwares e apps já bem conhecidos por todos, porém direcionados para a educação. As crianças aprendem a usar iMovies para suas apresentações, e diversos outros softwares e apps são utilizados tanto pelos alunos quanto para os professores para a criação dos conteúdos virtuais. A escola então iniciou o projeto piloto iPad com o apoio do distribuidor Apple local. Um time de professores foi convidado a participar, introduzindo em suas disciplinas as novas ferramentas digitais de ensino. Foi criado também um ambiente no estilo Google para a capacitação dos professores e alunos. E tudo começou com tão somente 16 iPads. O segredo não foi usar a tecnologia para dar soluções rápidas às crianças, mas sim para potencializar o aprendizado e mais, em uma linguagem que eles já entendem mais do que ninguém, uma vez que o mundo iPad já faz parte de suas vidas. Como seria aprender matemática de forma mais interativa? Fazer uma pesquisa sobre vulcão indo até lá virtualmente? Aprender inglês com um tutor exclusivo? Tudo aqui é possível e acessível a todos. Um dos pontos altos para pais e alunos é o uso da chamada realidade aumentada 3D, que é a integração de informações virtuais a visualizações do mundo real. A tecnologia é interativa e tem processamento em tempo real. É concebida em 3 dimensões e combina elementos virtuais com o ambiente real. O programa aqui utilizado é o Aurasma da HP. Os alunos criam suas próprias apresentações para explicar seus trabalhos e os pais podem visualizar tudo o que foi feito online ou durante suas visitas à escola. Todo o material de comunicação com pais e alunos também foi convertido para a realidade aumentada. Uma campanha contra o bullying, por exemplo, que seria um mero cartaz exposto em um quadro de avisos, vira um vídeo explicativo na linguagem das crianças, despertando não somente um interesse no assunto, pela curiosidade de ver o vídeo, mas principalmente uma melhor compreensão e absorção do recado. Tivemos também a oportunidade de conversar pessoalmente com os alunos. Foi muito interessante ver a empolgação deles em nos apresentar seus trabalhos e conhecimentos do mundo digital. A educação aqui foi realmente elevada a outro patamar de interatividade. Agora, para falar de saúde, eu vou até uma outra grande cidade inteligente. Na verdade, ali já existe um projeto chamado Nação Inteligente, que é Singapura, que tem alguns exemplos muito bacanas de que forma a tecnologia está sendo utilizada na área da saúde e, principalmente, um dos projetos que mais me interessaram lá foi a da farmácia robotizada, onde você traz todo o conceito de automação para dentro de uma farmácia pública para atender as pessoas. Vamos dar uma olhada nesse vídeo.
O projeto de nação inteligente é bastante ambicioso. Ele visa unir projetos de sustentabilidade, mobilidade urbana, energia, tecnologia da informação e comunicação e governo eletrônico em um só projeto, unificando todo o país. Os sistemas são orientados às pessoas, da gestão inteligente dos recursos dentro da sua casa, à interatividade com o transporte público, tudo visa o aumento da qualidade de vida dos cidadãos. E alguns sistemas já estão sendo testados com sucesso. A casa inteligente, por exemplo, além de conforto, comodidade e economia de recursos, tem soluções voltadas às crianças e aos idosos. Câmeras e sensores especiais podem monitorar não somente imagens, mas também as condições de segurança e saúde em tempo real das pessoas que estão na casa. O sistema de videoconferência instalado nas casas também disponibiliza uma série de soluções inteligentes. A reabilitação em casa, por exemplo, são sessões de fisioterapia que acontecem em tempo real, onde os moradores podem interagir com os especialistas. Outro projeto na área da saúde que também impressiona é a farmácia do futuro, tecnologia aplicada ao varejo convencional que transforma uma farmácia normal em uma mini fábrica totalmente automatizada. Bem, pessoal, transportes também, como eu já falei, é uma das áreas que você tem mais projetos em andamento no mundo em relação a gerenciar transportes de forma inteligente. Nós tivemos em Grenoble, na França, vendo um projeto muito bacana da Toyota, o primeiro projeto da Toyota fora do Japão, de mobilidade urbana, com os carrinhos individuais, exatamente para ligar o ponto de ônibus ou o ponto de trem ou de metrô até a casa das pessoas, que é o percurso que muitas vezes é o percurso que deixa a desejar, porque se você mora um pouco longe do ponto de ônibus, você acaba desanimando de ir até o ponto de ônibus caminhando. Então você usa o seu carro e ali não, eles fizeram esse projeto exatamente para poder resolver esse problema no final do processo do transporte público, para estimular o transporte público. Agora, ninguém tem um projeto tão desenvolvido de transporte públicos como também Singapura, onde esse projeto vai até dentro da rotina das empresas. Vamos ver esse vídeo que eu fiz quando eu estive em Singapura, que é muito bacana, e quem tiver dúvida, de novo, estou lembrando, eu estou aqui na sala de bate-papo junto com vocês para a gente tirar as dúvidas. Singapura já não tem mais muito para onde crescer, então enfrentar o aumento da frota urbana sem poder construir novas ruas é um dos maiores desafios que ela enfrenta. A solução foi desenvolvida em um conjunto de medidas correlatas que, se fossem implementadas sozinhas, provavelmente não surtiriam o efeito desejado. O governo começou criando uma rede integrada de transportes públicos que cobre cada centímetro do país e segue investindo forte na sua expansão. Um aumento gradativo dos custos para compra e registro de automóveis privados, complementado com um limite anual de placas novas, faz parte do incentivo ao uso dos transportes públicos. Singapura é um dos países mais caros do mundo para se ter um automóvel. Em paralelo, implantaram o sistema de pedágio urbano, um conceito de tarifas inteligentes que variam conforme a localização da rua e o horário do dia. Uma viagem que custa $2 pode chegar a 15 no horário de pico. Atualmente, Singapura conta com 80 ruas com pedágios e esse número só vai aumentar, incentivando cada vez mais o uso de vias alternativas. E eles não pararam por aí. Este projeto está em processo de evolução para uma solução mais avançada, baseada em uma nova tecnologia de navegação global por satélite. Uma das provas que essas medidas juntas funcionaram é que atualmente 1 a cada 2 pessoas usa diariamente o transporte público para ir para o trabalho. Por último, o Smart Travel, um projeto ousado que incentiva empresas a mudarem o horário de trabalho dos seus funcionários, evitando assim os horários de pico. O governo tem plena consciência do desafio para uma empresa em implementar uma mudança desse porte e, em contrapartida, oferece benefícios generosos para isso. Empresas que aderem ao programa recebem $30 mil para a contratação de uma consultoria especializada que irá propor soluções de mobilidade individualizadas para cada funcionário da empresa. Os funcionários também são incentivados pelo governo a participar. Além de tarifas mais baratas nos transportes, um programa de fidelidade premia aqueles que aderem e adaptam seus horários de trabalho. Por fim, o governo ainda oferece $160 mil por empresa, divididos em 3 anos, como compensação por possíveis perdas financeiras que as empresas possam vir a ter na mudança dos horários. Numa nação inteligente, o conceito de governo eletrônico vai além de sites de órgãos públicos na internet. O cidadão interage com a administração pública no dia a dia da cidade. Neste exemplo, um passageiro do metrô vê uma luz queimada,
usa o próprio aplicativo da empresa gestora do metrô para mandar essa informação, ela é analisada, processada e depois esse passageiro recebe o feedback já com a solução resolvida. Outro projeto inovador de Singapura está na área de pagamentos eletrônicos. Eles adotaram o sistema do anel digital, que além de outras funcionalidades, também pode fazer o pagamento automático nas lojas. O sistema é similar aos que já existem hoje para celulares. Na verdade, o anel é ligado a um celular, com a vantagem de você não precisar ficar com o celular na mão na hora de efetuar o pagamento. O anel recebe, através de Bluetooth, a informação do lojista, o dono do anel dá o comando, esse comando é identificado, vai para as nuvens e o pagamento é feito automaticamente. Mas a fórmula para esse sucesso não é nada muito complicado, o mesmo que foi utilizado pela Coreia. Investimento público maciço em infraestrutura e políticas voltadas à educação e incentivos ao desenvolvimento de novas tecnologias. Singapura hoje já tem um polo de startups que arrecadou mais de 2 bilhões de dólares em investimentos. Tem um projeto para levar para as ruas 20 mil pontos de internet sem fio até 2016 e um transporte público totalmente eficiente, onde 50% da população usa para ir para o seu trabalho. Bem, pessoal, agora a parte de oportunidades. Eu quis chamar aqui de plano B, porque cada um de vocês já deve ter na sua cabeça mais ou menos traçado aquilo que você quer ou a realidade que você enxerga como futuro na sua carreira profissional. Mas eu queria que vocês parassem para pensar agora um pouquinho em tudo aquilo que a gente já falou sobre cidades inteligentes e será que ali não é uma grande oportunidade para você? Ou será que entender um pouquinho mais sobre esse novo conceito ou fazer uma imersão nesse novo conceito não pode trazer para vocês uma nova perspectiva de trabalho na área de vocês? E aqui eu tenho 3 oportunidades que eu queria que vocês pensassem um pouquinho. A primeira oportunidade diz respeito a bolsas de estudos. Então, no início do IDC Summit, quando a gente começou a divulgação, desde o mês passado, quando eu estive lá no Instituto Mazda, em Dubai, eu trouxe já para vocês a oportunidade, está encerrando agora no dia 31 de maio, ainda dá tempo de correr, quem não tinha visto ainda. O Instituto Mazda está dando 10 bolsas de estudo para mestrado e essas bolsas são na área de tecnologia, então o pessoal de engenharia, principalmente de ciências da computação, engenharia de sistemas, está pré-qualificado para isso, para fazer um mestrado lá no desenvolvimento de um projeto nessa área de tecnologia voltada para cidades inteligentes ou voltada à sustentabilidade. Então, senhores, essa é uma opção, mas tem um monte de opções aí abertas para bolsas de estudos nessa cidade. Essas bolsas vão desde a graduação ou cursos complementares até a pós-graduação, pós-doutorado. Então fiquem atentos. E algumas cidades novas, que são essas cidades inteligentes que eu falei para vocês, aquelas lá na China ou na Índia ou as do Oriente Médio, elas têm muitas oportunidades para estrangeiros. Por quê? Eles querem exatamente criar esse ambiente internacional dentro da universidade. Então fiquem atentos, não tem muitas pessoas aplicando para essas vagas e essas vagas não só te dá a oportunidade de ter essa bolsa de estudo, mas te coloca direto de cara para o gol. Ali estão os grandes pesquisadores dessas novas tecnologias. Então, quem está ainda com a cabeça de fazer um mestrado, fazer um doutorado, fiquem atentos nessas oportunidades, nessas novas cidades. Porque não só o curso, mas vivenciar, morar um tempo dentro de uma cidade inteligente sem dúvida nenhuma, é uma grande oportunidade para vocês, principalmente da área de tecnologia. Segundo, projetos de parcerias público-privadas estão cada vez mais acontecendo nessa cidade. O que as empresas estão fazendo? IBM, por exemplo, tem um projeto chamado Smart Planet, Planeta Inteligente. É um projeto que já acontece há algum tempo. Todo ano eles anunciam quais são as cidades que vão ser premiadas com investimentos da IBM nessas cidades. Esse ano, agora para 2015, 2016, infelizmente o Brasil ficou fora. Há poucos dias eu postei a lista das 15 cidades que foram aprovadas. Nenhuma cidade do Brasil está ali. Nós temos algumas cidades da América do Sul, mas esses projetos dão para vocês a possibilidade de atuarem como estagiários ou como
profissionais em projetos de altíssima tecnologia aplicada. Então, fiquem atentos. Eu falei da IBM, mas nós temos a Cisco, nós temos a Panasonic, eu tive no projeto deles lá no Japão de Lar do Futuro, onde eles estão já começando a prever como é que vai ser a nossa vida com a internet das coisas lá para 2030. Nós temos a Hitachi, que eu mostrei para vocês aqui. Nós temos a Toyota também, que eu dei o exemplo para vocês aqui. A Siemens tem um prédio e é uma das patrocinadoras da cidade de Mazda, ou seja, tem uma série de empresas que estão investindo em projetos isolados dentro dos seus quadros para cidades inteligentes, para soluções de cidades inteligentes. Procurem isso, porque como estagiário ou como profissional pode ser uma excelente porta de entrada para vocês, para esse mundo que, para a grande maioria das pessoas, vai ser o mundo do futuro, mas que já está acontecendo hoje. E, por último, nós temos a possibilidade de vocês desenvolverem projetos reais dentro de incubadoras ou de ambientes startups. Então, eu estou agora indo para o Chile Digital, um evento que vai ter no Chile agora em julho como palestrante, e vou visitar o projeto do Chile de incubadora de startups, muito interessante. Eu já tive 2 amigos que levaram startups lá para o Chile. O que o Chile faz? Ele te paga um valor para você levar o teu projeto de startup para dentro do ambiente deles, ele te dá esse ambiente startup. O que ele quer de volta de vocês? Nada. Ele quer que vocês discutam lá no país deles e no ambiente deles as ideias de vocês. Então, esses novos ambientes estão sendo criados pelo mundo. Eu tive na Coreia do Sul também, lá em Seul, na incubadora de startups do governo coreano, também tudo por conta deles, para vocês desenvolverem esse projeto. A própria bolsa de mestrado de Mazda é uma espécie de startup, porque você vai desenvolver um projeto real lá, que depois esse projeto fica para a universidade. Mas lembre-se, o que é hoje ideia de vocês, o que vale mais do que a ideia de vocês, a possibilidade de colocar ela em prática, porque a ideia foi colocada em prática, virou sucesso e outras ideias virão, e aí você já tem cases de sucesso para conseguirem patrocínio para essas outras ideias. Eu tenho discutido bastante nos fóruns aí pela internet essa questão de startup, de captação de investimento para startup, e todo mundo está muito preocupado com captação angel, com investidor, enquanto tem países investindo nisso e muitas oportunidades, muitas possibilidades de você levar o teu projeto para fora do país e viver essa imersão cultural, essa imersão profissional. Os Estados Unidos, há pouco tempo atrás, o Barack Obama anunciou que está pensando em dar green cards para todos os donos de startup em projetos que forem aprovados pelo governo americano. Ora, pessoal, os países já acordaram para essa necessidade de inovação, de estar saindo na frente, de estar pensando o futuro. Vocês são dessa área. Então, vocês mais do que ninguém têm que estar ligados, principalmente vocês que são mais jovens, estejam ligados em projetos novos. Esqueçam, mas eu trabalho hoje, eu estou muito bem colocado na minha empresa hoje, mas eu trabalho numa área técnica, não vejo muito crescimento, mas eu estou bem colocado. Esqueçam, saiam da zona de conforto de vocês. Busquem novas oportunidades. E, como eu falei, esse é o mercado que mais cresce e que mais abre possibilidade para vocês. Então, pessoal, acho que a ideia da nossa palestra era essa. Eu vou continuar por mais algum tempo aqui com vocês na nossa sala de bate-papo. Nós temos também um grupo de discussão sobre novas tecnologias e cidades inteligentes, organizado e gerenciado pelo IDC. Entre em contato com o pessoal do IDC Summit para saber como é que vocês podem fazer parte. Eu estou lá gerenciando esse grupo de discussão sobre novas tecnologias e vai ser um prazer estar discutindo com vocês depois da palestra e durante o ano todo, tudo aquilo que eu estou vendo aqui fora do Brasil de novidades e levando para vocês de primeira mão essas oportunidades. Um grande abraço, parabéns organizadores do evento pelo evento, sigam, o evento não termina agora e nos vemos na sala de bate-papo ou nos chats aí, nos chats pelo mundo. Um grande abraço, até a próxima.